Então, Daniel capítulo 1, a partir do verso 5, a partir do verso 5. Daniel 1, 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação. Vamos voltar no 4, irmão. A partir do versículo 3, aliás. Eu não quero começar do 1, mas vou começar do verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Belsazar, a Hananias o nome de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdias e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com os cozinheiros, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça um teste, uma experiência com estes seus servos durante 10 dias, e dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare-se a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu a inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos, afinal do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à presença
o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Obrigado, pode ficar sentados. Eu só não consigo entender porque os jovens não conseguem ficar em pé, né? Meu Deus, mas está tudo bem. Tudo bem com os visitantes. Glória a Deus. Então, irmãos, desde ontem, Deus está me cobrando alguma coisa nesse texto. Daniel, segundo alguns escritos que eu já li, Daniel teve seus pais mortos por Nabucodonosor, seus irmãos. Segundo a história, ele foi castrado jovem, sofreu muito. Quando a Bíblia fala lá no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Numa fila indiana, Nabucodonosor, tanto a Síria quanto a Babilônia, foram muito carrascas. Eles foram muito carrascas, essas duas nações foram carrascas contra o reino do sul e o reino do norte. Há algum escrito na história que eles foram despidos e algemados para andar de Israel na Síria ou de Israel à Babilônia. Imagina o sofrimento. E Daniel, ele agora vai para a Babilônia para estudar durante 3 anos a língua caldeia, para depois comparecer diante do rei assassino dos seus pais e dos seus familiares. Imagina se esse camarada não tivesse uma vida resolvida. Ele teria sido uma das pessoas com mais elevado nível de depressão da história. No entanto, ele venceu. Quando Deus decidir que vai encerrar todas as coisas com o arrebatamento da igreja, nós haveremos de, talvez muitas desculpas vão ser adicionadas perante Deus. Eu não pude porque eu fui perseguido. Quando a gente lê a Bíblia sobre a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, a gente começa a perceber o quanto aquele povo era melhor que a gente. Parece que perto deles, não é que eu estou desmerecendo a gente aqui essa noite, mas perto deles parece que a gente não podia nem falar que era crente. Eles tinham uma postura. Vamos imaginar alguém falar: eu saí da igreja porque o pastor deu uma bronca no meu filho. Aí vai apresentar Abraão e falar: pois Deus pediu o meu Isaac e eu entreguei o meu Isaac. Vocês entendem como é que isso pode ser pesado? Ou então alguém dizer: aquela igreja não tinha amor. Imagina alguém servindo a Deus no cativeiro perante um rei carrasco, um rei déspota, tirano. Você tem noção do que isso representa?
Qual vai ser a nossa desculpa diante de Deus? Ou então, alguém fala, porque a igreja era longe. Aí vai aparecer alguém do Antigo Testamento. E quando a gente tinha que ir para Israel para fazer o culto? O culto era lá em Israel. Todo mundo tinha que ir. Se ainda valesse essa ideia, eu só tinha feito um culto na minha vida até hoje. Eu fui em Israel só uma vez. Então, quando você começa a imaginar esses homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Belsazar, lembra o nome deles? Acabei de ler, gente. Daniel recebeu o nome de Belsazar, e Ananias recebeu que nome? Sadraque. O Misael recebeu o nome de Mesaque. E o Azarias recebeu o nome de Abidnego. Cada nome desse, se você pegar o nome de Daniel, o significado hebraico do nome de Daniel, Deus é meu juiz. Aí ele tira um nome que exalta o nome do Deus verdadeiro para botar um nome que exalta um ídolo. Aí você pega o nome Hananias, que significa Deus é gracioso, parece. Ou quem é como o Senhor nosso Deus. Aí cada nome tinha um significado. E agora esses nomes são trocados. Mas o que eu quero falar não é nem do significado dos nomes. O que eu quero falar é que quando nós temos a consciência do Deus que nós servimos, não importa o que as pessoas ou as autoridades façam contra nós, mas a gente vai continuar servindo a Deus com fidelidade. Esses homens, sabe o que me chama a atenção? Que o texto aqui fala que o cozinheiro-chefe, o eunuco responsável por servir a comida para eles, tinha uma dieta estabelecida pelo próprio rei. Aí Daniel olha e fala, isso aqui não convém para mim. Seria uma falha diante de Deus eu participar desse tipo de iguaria. Aí fala assim, peraí, tem algum jeito de eu não comer essa comida, de eu não beber desta bebida? Não tem, porque se o rei descobrir, eu estou colocando a minha cabeça na guilhotina. Vou ter problema. Ele falou assim, qual o problema que você poderia ter? Foi assim, o seu semblante for diferente e o rei descobrir, aí eu vou ter que explicar. E agora ele disse, e a gente pode fazer um teste de 10 dias? Fazer um experimento? Podemos. Depois de 10 dias, irmão, Deus faz a proteína dos legumes sobressair as proteínas das iguarias do rei. Não é o lugar, não é a comida, não é o que você come, não é o lugar onde você está, não é o que você bebe, mas é a presença de Deus na sua vida que faz toda a diferença. Ou eu entendo que Deus na minha vida vai me fazer diferente, eu vou sair vencedor, ou então, não tenho o que dizer. Às vezes eu fico observando aqui,
ele falou: olha, vocês vão lá, seleciona as pessoas, faça acepção de pessoa. Eu quero gente de sangue real, quer dizer, gente da família de rei. Daniel era da família real, ele era um estadista. Agora, ele traz gente da nobreza, gente da riqueza. Por que eles deixaram lá as pessoas que não tinham riqueza? Porque quem tem dinheiro pode mudar de lugar ou não pode? Tem recurso, pode buscar as coisas aonde tem. Quem tem conhecimento também pode. Não, traz os intelectuais, traz a inteligência, traz a riqueza, deixa só a pobreza lá, porque quem ficar e for pobre demais e não tiver conhecimento, vai concordar com a vida que tem. Quando um governo quer destruir uma nação, a primeira coisa que ele mexe é na educação da nação. Aí o que ele faz? Nabucodonosor, ele pega a inteligência e a riqueza e leva para a Babilônia e larga toda a pobreza e a ignorância lá em Israel, para que eles não tivessem condição de saírem de lá. Escolhe gente com caráter, gente. Eu vou citar aqui as qualificações das pessoas que o rei pediu para ele trazer. Os triunfantes babilônicos levaram Daniel e outros jovens para a Babilônia. A Bíblia só cita Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Citam esses 4 nomes, não citam outros. Mas possa ser que tiveram outros nomes, porque foram muita gente levada para o cativeiro babilônico. Os babilônicos, eles não estavam preocupados com quem não fosse da sua nação, mas Nabucodonosor era um cara expert, muito inteligente, embora fosse muito sem temor a Deus, mas ele era muito inteligente. É tanto que a história diz que ele construiu um jardim suspenso para a esposa dele, que fez parte das 7 maravilhas do mundo, para vocês terem uma noção, tanto que Nabucodonosor era inteligente, mas não queria nada com Deus. É tanto que a história fala que ele foi pastar por 7 anos, comeu capim, como qualquer animal come por 7 anos. Porque ele ignorou o poder de Deus. Mas aqui eu quero citar aqui jovens. Ele queria gente nova, porque tinha vigor e que fosse gente sem defeito. Os reis da época, tinha rei que quando ele assumia o reinado, o governo, ele mandava matar todos os deficientes. Você já leram sobre isso? Já ouviram falar sobre isso? Se fosse cego, aleijado, ele mandava destruir, porque era um peso para a sociedade, né? Então, precisava ser jovem, precisava ser sem defeito, tinha que ter boa aparência, tinha que ser bonito. Boa aparência aí é o jeito bonito de falar que é alguém bonito, alguém que se apresenta bem, alguém que não faz vergonha. Entendeu? A outra qualidade aqui, tinha que ser inteligentes. Eram inteligentes e podiam processar as informações com rapidez. Para os irmãos terem uma ideia, Deus mostrou na estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro e barro. Ele mostrou para Nabucodonosor, e Daniel dá a revelação do significado. Ele disse: essa cabeça de ouro é você, é a Babilônia.
Esse peito de prata é os medo-persas. O ventre de cobre, ou a barriga de cobre, é a Grécia. E as pernas de ferro, com os pés ferro e barro, é Roma. E aí você vai ver, é porque nós estamos ainda no capítulo 1, mas quando chegar no 2:44, Daniel vai dizer: no dia destes reis, o Senhor Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Ele estava falando, aí diz que uma pedra muito grande, ela foi cortada da montanha, sem auxílio de mão, e ela deu nos pés da estátua, e quando ela bate nos pés da estátua, ela derruba a estátua. Essa rocha aí é Cristo. Cristo nasce exatamente quando Roma estava no governo. Outra qualidade dos jovens aqui, eles precisavam ter diversas habilidades, teriam que ser polivalentes, tinham que demonstrar uma variedade de grandes habilidades. Já viu que tem gente que faz tudo? Tem outras pessoas que não fazem nada, né? Tem gente que tudo que você fala com ele, ele diz: não, eu sei fazer, eu dou conta, eu consigo, né? Aí tem outras pessoas que tudo que você fala para fazer, não dá conta, né? Não sei se vocês conhecem, aqui não tem, graças a Deus aqui todo mundo é dos melhores que está tendo. Outra coisa aqui, eles tinham que ser competentes, tinha que demonstrar sabedoria para usar suas habilidades para obter resultado. Nabucodonosor não queria ninguém que fosse improdutivo. Inclusive, quando ele condenou o sábio a ser queimado, lançado, a serem enforcados. Por quê? Porque o rei disse que tinha sonhado um sonho. Ele disse: conta o sonho, que a gente vai dar o discernimento do sonho. Foram: vocês querem ganhar tempo, eu não vou contar o sonho. Vocês precisam falar o sonho e o significado do sonho. Aí os magos falam: isso que o rei requer, nenhum rei requer dos seus súditos, dos sábios e dos adivinhos. Ele falou: não, vocês estão querendo ganhar tempo, se vocês não derem conta, vão ser mortos todos vocês. Era uma ameaça real, morreria mesmo. Agora, aí Deus levanta Daniel, e Daniel dá o discernimento. Deus mostra o sonho e o significado do sonho. E aqui nós temos também que eles deveriam ser com coração de servo. É viu que tem gente que ela não tem vontade de ajudar ninguém, não serve ninguém? Conhece alguém assim? Você pede para ajudar alguma coisa, não faz, não ajuda, não estende a mão, né? Está vendo você fazer, mas tem uma habilidade para botar defeito, né? Ah, mas se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assim, né? Mas não ajuda. Eles deveriam também ser ensináveis. Tem pessoa que não sabe e não admite que não sabe, fica tentando explicar. E quando eu conheço alguém assim, e quando você explica, aí ele quer dar uma opinião bem parecida para não sair perdendo, né? A outra coisa aqui, eles tinham que ser submissos. O que é uma pessoa submissa? É alguém que acata orientação, é alguém que está debaixo de uma missão, é alguém que consegue fazer algo. Outra coisa, eles precisavam ser passíveis de se relacionar bem. Eles estão saindo da terra natal para uma terra estrangeira. É normal um brasileiro dar mais certo com um brasileiro, é ou não é? Entre torcer para um brasileiro e para um argentino,
ou para um paraguaio, ou para um americano, ou para um norte-americano, ou quem for, a gente vai tentar torcer para alguém do nosso país, é ou não é? É mais simples. Entre ficar do lado de alguém que não está muito, que não é muito do nosso núcleo, e do lado do estrangeiro, a gente vai preferir ficar do lado de alguém que é do nosso mesmo país, ou da igreja. Já viu que tem pastor que eles querem proibir até os irmãos de tomar a ceia, ou de dar a paz do Senhor para outro irmão? É ruim isso, né? Mas é possível que encontre gente assim. Mas não é disso que eu quero falar. Eles precisavam ser bem informados, ter conhecimentos gerais, e também precisavam ter muitos dons. Pessoa que se encaixa em qualquer atividade. Você vai fazer isso, pode deixar comigo. Você vai fazer isso, deixa comigo. E resolver, né? Quando você passa uma tarefa para alguém fazer e depois você tem que vir atrás porque fica com medo de ter largado o cadeado aberto, ou o registro aberto, ou alguma coisa, aí fica ruim, né? Então, eles tinham que ser excelentes. Tem pessoas que faz, mas faz mal feito, não faz com excelência. Então, que Deus possa abençoar. Eu vou encerrar essa parte aqui,